aí. Tá bem ruim. Tá me ouvindo bem? Fala, Miguel. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Deixa eu ver se eu acho o Clebão aqui. E aí, Clebão? A Silvia tá morrendo de rir, cara. A Silvia, como é que você. A Silvia falou assim: como é que você vai falar de segurança para a indústria 4.0 se você não sabe usar o Instagram? Aí eu falei. Eu falei para ela. Peraí. Eu falei para ela assim, caramba, mas eu vou falar eu dou treinamento com Teams, com Skype, mas eu não uso Instagram para dar treinamento, para falar, né? Você sabe que você quer agora você quer saber a ferramenta de serviço, de trabalho. Atualizou. Exatamente. Exata. Tá bem? Tá todo mundo bem? Tá bem. Silvia tá viajando hoje, trabalhando. Ah, é? Tá. Agora é assim, ela trabalha e eu fico em casa. Silvia, tudo bem? Como tá? Ela falou pra você falar aí, ela, fica esperta aí. Ó, a Dani também tá participando aí, Daniela da Nestlé. É, com certeza. Legal, Clebão. Que show. Então, Preto, eu estava vendo aí as lives esses dias, a sua, principalmente com o Chagas, né, que eu assisti a última, e que foi sobre espaço confinado, né? Uhum. Eu acho que bastante pertinente o tema. Olha lá, a Silvia falando lá. Silvia, saudade também. E o tema é pertinente principalmente por conta do momento que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que existe uma série de coisas que vai mudar e que acabou virando uma quebra de paradigma depois de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Nós já começamos a migrar ou mudar a linha de raciocínio lá em 2010, mais ou menos, né, com relação né, você lembra disso, com relação à tecnologia e o quanto isso impacta dentro da nossa operação no dia a dia, né, a nossa operação de safety na área industrial, e o quanto ela impacta num primeiro momento, num pensamento de tempo, né, de produtividade, e a gente sabe o quanto isso impacta, mas a gente não pode esquecer a essência, né, de todas as ferramentas que é trazer ganho de segurança, né? E quando a gente fala de ganho de segurança, a gente fala de base de pirâmide, fala de uma série de engenharia que se tem hoje para você conseguir trabalhar a segurança de um modo a pensar de como as pessoas pensam hoje, não a segurança que a gente tinha lá na década. Eu, particularmente, eu tô com vergonha de falar, mas, né? O Edgar, que está aí também, não adianta querer enganar, não. Né? Que nós pensávamos de uma forma diferente, as pessoas aprenderam a lidar com a indústria, com todo esse conceito que nós vivemos hoje de forma diferente, de forma digital, né? E como nós nos aprimorarmos em relação a isso. Foi então em cima disso que a gente começou a traçar alguma coisa. E quando eu vi que você fez lá uma live com o Sérgio, fez com outras pessoas, achei extremamente interessante, né? Foi aí que a gente pensou em falar um pouco disso, né? Falar um pouco dessa nossa linha de conceito. Ô, Clebão, mas há 10 anos atrás, você imaginava que ia dar esse boom de indústria 4.0? O primeiro ponto, né? Essa evolução da indústria. E o segundo ponto é dos últimos, o quanto nós avançamos, né? Sua percepção do quanto a gente avançou nos últimos 3 ou 4 meses em relação a esse conjunto de dados, colocar a tecnologia da informação no safety, na segurança, né? São esses dois. Quando você, acho que todo mundo aí que está na live e você que já assistiu um treinamento meu, se você observar, sempre a gente coloca que eu sempre faço algumas analogias da seguinte forma.
Qual é o país que você conhece que é mais preparado para terremoto no mundo? É o Japão. É o Japão. Não é? Qual é o país mais preparado para terrorismo no mundo? Estados Unidos. Por quê? Não é? Porque sentem isso na pele, direto ou indiretamente, constantemente, com frequência. Então, eu acho que todos nós, em função do que estamos passando, vamos ter que aprender a lidar com isso, de alguma forma. Né? Eu falei esses dias para a Silvia, na Work, né? Quantas viagens, né? A gente tem uma brincadeira aqui quando a gente está fazendo reunião de TI. Quantas reuniões a gente podia ter resolvido com um e-mail, né? Verdade. Quantas videocall a gente poderia ter feito lá atrás, né? E poderia ter evitado uma viagem até determinada cidade, poderia ter perdido 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Sim. Que a gente aprendeu, de alguma forma, que isso, e na verdade a gente já sabia, mas que existia toda uma filosofia, um conceito com relação a isso, que não precisa ir lá, né? Que a gente pode fazer como a gente está fazendo agora, né? Com as limitações da idade, que não sabe usar o Instagram direito, mas que a gente pode fazer dessa forma. Então, todo esse conceito ele vai ser levado para a indústria, não tem como, né? Por exemplo, nós, dentro da questão de tecnologia, nós criamos, nesses dias, apps para pandemia, né? Nós criamos app para cliente, para o funcionário responder checklist em casa, né? Se ele esteve com alguém nos últimos 14 dias, se ele, por exemplo, está com febre ou tem algum sintoma de Covid, e aí ele responde meia dúzia, um quiz, ele responde meia dúzia de perguntas, e se ele responde meia dúzia de perguntas naquele conceito, o sistema gera um QR Code, ele chega na portaria, apresenta o QR Code, e ele entra e só checa a temperatura. Exemplos, né? Coisas que eu... desse jeito, exatamente. Então, coisas que eu, com o conceito de safety, eu ia dizer antigamente, né? É igual um treinamento, né? Eu ia dizer antigamente, jamais aceitar um treinamento e-learning. Né? Exato. A gente sempre foi a favor dos treinamentos práticos. Mas hoje nós vamos ter que nos moldar. Não vai ter jeito. É melhor ele com o e-learning, né? E em determinadas situações esse e-learning ele pode ser complementado com uma atividade prática, mas que eu não preciso mais ter um curso de, meu Deus, de CIPA de 20 horas e ficar numa sala falando de CIPA de 20 horas, ou falar de um curso, né? Isso aí que o pessoal fazer mapa de risco. Exato. Ou a gente vai falar de que seja, por exemplo, um treinamento. Edgar entrou aí, abraço, Edgar. Ou que a gente vá falar, por exemplo, de uma situação envolvendo treinamento de NR11 e eu tenho que ficar tantas horas falando de NR11, sendo que eu podia sintetizar a prática. Então, eu acho que tudo isso vai ser uma mudança de paradigma para nós. Nós vamos ter que mudar a linha de raciocínio e a forma de pensar com relação a isso, né? Isso vale para tudo. Eu fico feliz, assim, nós não pensamos nisso, há 10 anos, há 8 anos atrás, pode-se dizer 10, né, vamos dizer assim, em 2010 que a gente começou a ter as primeiras ideias, mas nós não pensamos nisso lá atrás, pensando que ia ter uma pandemia agora. Nós pensamos nisso lá atrás, imaginando que nesse momento a nossa população de safety estaria caminhando para um linguajar mais tecnológico, para um linguajar mais intuitivo. Porque se você olhar, existe uma demanda gigante na nossa área de tecnologia para a nossa área, mas não é para a nossa área. A gente recebe aqui demanda de área de logística, de área de qualidade, de área de produção, demandas de produção de ferramentas digital para operar. Então, a área de safety ela caminha junto com a área de produção, de qualidade, de meio ambiente, e todas essas áreas estão criando ferramentas digital, né? E a nossa não ficaria para trás, né? Então, basicamente isso que eu vejo. E a sua ferramenta hoje ela está com quantos braços, Clebão? É Cesla, né? Cesla, isso. O Cesla está com quantos braços hoje? Espaço confinado? Quantos braços ele cobre hoje na indústria? Hoje a nossa estrutura ela está desenhada para uma ferramenta de inspeção e checklist, que é o Inspect, que eu acho fantástica e foi a nosso carro-chefe, onde nasceu tudo, né? Nós temos uma ferramenta de gestão de contratados, né, que é gestão de terceiros, que faz toda a gestão... Deixa eu falar. Quem que é o Valmir? O Valmir era... Da Merck? Da Merck. Ah, eu lembro dele. Eu lembro dele.
Então a gente tem uma ferramenta de inspeção, uma ferramenta de gestão de contratados, uma ferramenta de permissão de trabalho, uma ferramenta de lockout, tagout, né? Uma ferramenta de gestão de espaço confinado, de fall protection. Nós temos uma ferramenta que faz toda a parte de integração com treinamentos e-learning e presenciais, né? Nós temos a ferramenta do plano de atendimento à emergência. Então, assim, um portfólio de 8 a 10, mas que esses 8 a 10 ele se retrata em gestão de alto risco. Então, a gente nunca teve, você sabe, todos que nos conhecem, a Work Security, a essência nossa, o Texas, foi sempre uma empresa de emergency, né? Nós nunca fomos uma empresa de ocupacional. Então, nós não temos ferramenta para a área ocupacional e nem temos vontade de ter, né? Falar de e-social, meu Deus do céu. Não, sai fora, isso é besteira. Sai fora. Ó, o pessoal que chegou agora está perguntando aqui ferramentas. O tema é indústria 4.0, a tecnologia sendo aplicada no dia a dia. E aqui nós estamos falando da plataforma Cesla, que o Kleber criou. Mas esse vídeo ele vai ficar gravado, eu vou mandar no Daytech. E todos os contatos do Kleber vai estar lá na descrição do vídeo que eu vou mandar para o Daytech. Tranquilo, né, Clebão? Perfeitamente, sem o menor problema. Só perguntou aí, mas vai estar lá. Agora é o seguinte, Clebão, para espaço confinado, qual que é a sacada? O que isso facilita a minha vida no espaço confinado? Na minha facilitou, do Petrec, essa coisa toda, para mim facilita pra caramba. Mas para o terceiro, né? Porque que determinada indústria, qual que é a vantagem disso aí, perante o que se tem hoje? Legal. Basicamente, quando a gente fala de NR33, principalmente o item 33.4, né, ele trata de você desenhar aquilo que o Chagas falou, por exemplo, é uma perna, né, do sistema que é a parte de resgate. Mas ele trata de você desenhar, né, gerir os seus espaços confinados como um todo. Então, como era feita essa gestão antigamente? Bom, antigamente a gente tinha os chamados books, né, os livros, onde a gente tinha as características construtivas dos espaços confinados e etc. E isso era uma ferramenta que normalmente a gente fazia em campo, coletava isso em campo, depois vinha para uma sala, digitava, colocava isso no Excel, numa planilha, compilava esses dados e tinha que ficar o tempo todo alimentando isso ou gerindo isso. O que naturalmente fazia com que ninguém tinha uma gestão em tempo real, né? Não só uma gestão de espaço confinado, mas uma gestão principalmente aos motivos de acesso. Porque eu sempre, né, quando a gente fala da norma americana em relação à norma nacional, né, qual que é a diferença de um classe A, classe B, classe C, por exemplo, a nossa norma, né? Aí eu tenho entradas parciais e entradas totais, né? Aqui para nós o que conta é entrada total, né? Se eu não tenho entrada parcial, eu tenho uma área restrita, uma outra caracterização. Então, está classificando como perturbado, não perturbado, tem negócio todo, exatamente. Né? Toda essa gestão, né, que a gente fazia antigamente no Excel da vida, ela passa a ser dentro de uma ferramenta. Então a gente pegou lá o programa 10 elementos, que vem da indústria química, já antigo, né? Nós chamamos de programa 10 elementos, que ele trata o espaço em 10 elementos e ele começa a mapear o espaço. Isso já era algo que nós fazíamos lá atrás e fazíamos de que forma? Fazíamos via planilhas, como eu acabei de falar. O que nós mudamos é que sistematizamos isso. Então nós criamos uma ferramenta que ela basicamente ela é uma interface entre aplicativo, um app, ok, e o web. Então se você entrar na Play Store, por exemplo, você tem lá o aplicativo nosso chamado Espaço Confinado. Ou se buscar como WS Solution, você vai encontrar o espaço confinado. Esse espaço confinado, obviamente, que ele vai precisar de login e senha, né? Não é aberto, hoje ele não está aberto para público em geral, mas ela é uma ferramenta que você consegue, a partir de um login e senha, mapear os seus espaços. Então, seguir todas as etapas do programa 10 elementos, que é, primeiro, identificação do espaço. Então, você coloca razão de acesso, característica, tamanho, mobilidade, equipamentos montados, tipo de iluminação, né? Depois você faz o controle do risco, você coloca toda a parte de GHS, de Rommel, né? Pontos de lockout, tagout, com fotografias, né? Você faz... Essa é a caracterização do espaço como um todo que você pode editar a qualquer momento. E o que é legal, né? Que você pode editar em campo. Sim. E você pode... Esse é o ponto principal. Então, se eu tiver uma atividade em campo agora, eu chego com o meu aplicativo na borda do tanque, faço a leitura do QR Code do tanque, e quando eu faço essa leitura do QR Code, ele já me traz todas as informações daquele espaço.
e permite eu editar o que eu entendo, o que eu julgo dentro da área técnica como o principal, que é o motivo de acesso. Tá. Porque o que é o motivo de acesso? Por que eu entro no espaço, não é? Então eu falo, hoje eu entrei a semana passada para fazer uma limpeza desse reator. Fiz uma limpeza química ou uma limpeza. Essa limpeza envolveu tantas pessoas, essa limpeza envolveu inertização, essa limpeza envolveu XYZ atividade. Só que essa limpeza ela pode acontecer daqui 10, 12 anos, onde nem o Kleber, nem o Preto, nem ninguém pode estar mais nessa empresa. Toma lá. Uhum. Aí que está a garantia da ferramenta, que é você ter um histórico de todas essas atividades, não só o histórico do espaço e o mapeamento do espaço, mas o histórico de todas as atividades que já aconteceram dentro daquele cara, dentro daquele espaço. Uhum. Então, automaticamente, você, quanto mais velho, eu tenho, a gente chama de PTREC, né? Que é o Plano de Trabalho e Resgate Espaço Confinado. O PTREC, a gente tem PTREC de empresas há 5 anos atrás, que hoje ele está muito melhor do que 5 anos atrás. Porque ele foi alimentado durante esse tempo. Exatamente. Não ficou no papel tendo que ter reimpressão e a coisa toda, né? Exatamente. O que acontecia antigamente? Antigamente, o que acontecia? Eu tinha que ir lá a cada 3, 4 anos, me contratavam novamente e pagavam por isso, obviamente, para refazer o book. Uhum. Hoje não. Hoje, quando você faz um book desse, você se encarrega de gerir. Você, com seu celular, com seu tablet, a qualquer momento, pode editar, trocar uma fotografia, aumentar a dimensão, diminuir a dimensão. Uhum. Né? A ferramenta permite hoje, por exemplo, que a partir das dimensões que você dá para a ferramenta, altura, largura, diâmetro, ele já faz o cálculo de volume. Com o volume, ele já calcula, se você disser assim, olha, o meu sistema de exaustão e insuflação aqui é de 1.500 pés cúbicos hora, ele já calcula quantos equipamentos você precisa, quantas horas ou minutos de ventilação você precisa. Né? Ele já te dá referência se você vai ter que exaurir, se você vai ter que insuflar, se você vai ter que combinar as duas coisas. Tem a característica do produto aí? Exatamente. Entra a característica de densidade, tudo? Exatamente, densidade principalmente. Né? Uhum. Então, com isso, a gente vai compondo dados de cadastro do equipamento e dado de cadastro dos motivos de acesso. Essa é a gestão do espaço confinado, que depois ela se junta à nossa ferramenta de permissão de trabalho eletrônica, onde eu já tenho o mapeamento. Entendeu? Por exemplo, quando no mapeamento do espaço confinado você definiu determinada atividade em cima de uma caixa d'água, o cara precisa executar um plano de resgate. Tá? Se não tem equipamento, se é necessário gerar um plano de ação para capacitação, para aquisição de equipamento, seja qual for. Através dessa plataforma, eu consigo ter um follow-up, eu consigo ter um acompanhamento disso, se foi feito ou não essa atualização? Exatamente. O sistema ele tem uma ferramenta de log, né, que ele permite gerir tudo que você fez sobre aquele espaço confinado. Então, o que você fez, o que você editou, quem editou, o dia que editou, que informação editou. Então, se, por exemplo, o Henrique entrou, foi lá e trocou a fotografia, ele vai guardar essa informação, dizendo, ó, Henrique Preto, em tal data, em tal horário, fez essa alteração. O Kleber entrou e trocou a característica do espaço, e disse que esse espaço tem uma característica de H2S que ele não tinha. Todos esses itens... Ó, o Chagas entrou aí, Preto. Eu vi ele. Um abraço, Chagas. Então, automaticamente, toda essa informação que você coloca, ela vai sendo o Fábio também, ó. Até o Lincão. Ó o cavalo. O cara disse para mim esse dia, cara, você é instrutor no Texas, você dá aula de bombeiro, mas você tá com barba? Por que você tá com barba? Então, eu já aproveito para esclarecer. Eu sou consultor agora, né? Agora você... Eu passei da idade, né? Agora você parou de trabalhar? A minha última... O Caian também entrou. A minha última vez que eu trabalhei num fogo de verdade foi lá na Lemoa e chega, né? Já era? Agora você deixa quieto, tá ao vivo. Exatamente. Você quer trabalhar? Quer trabalhar valendo mais. O William também tá aí. Eu já cansei. Então... Você parou de ser peão, né? Exato. Você parou de ser peão. Começou a ganhar bem, a coisa toda. Mas eu falei pra você agora, você me ensina? Você não me ensina. Exatamente. Tanto é que o nome da EITEC foi copiado.
Quem está na live aí está ouvindo isso, ele está dando aula aí agora falando de Daytech, mas o Daytech quem criou fui eu, e ele tá, eu não autorizei isso, tá bom? O Thiago apareceu aí agora, o Thiago Vitor, o Thiago disse Papai Kleber, né? Papai Kleber. Olha lá, a Cíntia já ficou brava. Cíntia, a gente já vai voltar, Cíntia, calma. Já volta, Cíntia, tava muito nervoso. Mas eu fico muito feliz de ver essa galera toda que está passando por aqui, de alguma forma eu tive a oportunidade de ensinar alguma coisa. Isso me deixa muito contente. Eu estou vendo um hall de pessoas enorme aí aparecendo embaixo, e isso me deixa muito feliz, né? Muito contente mesmo. E eu posso garantir para vocês que conhecimento é algo que eu sempre preguei, que ele tem que ser disseminado, ele tem que ser divulgado e trabalhado. Então, essas ferramentas digital que a gente criou hoje, num primeiro momento, pessoal, quem está aí assistindo, parece que a gente está falando ou fazendo uma propaganda comercial, o que não deixa de ser, claro, mas assim, não é ferramenta para ganho só de produtividade, é para gestão de safety, é para trabalhar a base de pirâmide, é ferramentas que vai trazer você através de machine learning, internet das coisas. Exatamente, informações que vão preparar você para que você não tenha um acidente grave, que te traga subsídio para que você não tenha um acidente grave. Essa é a linha de raciocínio de qualquer ferramenta digital para safety. Se não for assim, não tem porquê. Não tem outra explicação. Tá. E eu lembro que você tinha comentado comigo, na verdade você me mostrou, né? Existe hoje... a Cíntia falou que você mudou de nível, outro nível, não é o nível da conversa. É verdade, Cíntia? Não é não, Cíntia, não é verdade. Eu ainda faço acesso por corda, tudo bem que hoje não dá para competir no nível seu, do Preto, do Caian, mas ainda adoro fazer esse acesso por corda, entendeu? Esses dias eu fiz um rapel lá para voltar, lembrar do nó 8, mas eu tô aí. Ô, Clebão, e aí você falou um negócio, é verdade, cara. Precisamos pegar um fogo aí, hein? Precisamos fazer um foguinho, pelo menos. Se não pegar o fogo, vai fazer um foguinho. Vamos no campo lá, gastar combustível, vai ser bom. Exatamente. Oi. Toda essas coisas do P-Track e tudo mais, o feedback que a indústria tem dado é só pela... No fato, é só pela produtividade, pelo ganho de tempo, ou existe um enlace com outras ferramentas da indústria que isso aí dá outro ganho, um ganho em métricas e tudo mais? Eu vou responder primeiro para você o que eu sempre prego, desde sempre, é o seguinte. Quando a gente escuta assim, e tem muita gente aqui da área de safety que está participando aqui dessa live, e eu sempre fui uma pessoa extremamente direta, inclusive dos meus treinamentos. Quando a gente fala de segurança para a indústria, ou quando a gente vê assim na entrada de uma indústria, que aqui a segurança é tão importante quanto vender, produzir, etc., é mentira. É mentira. Qualquer negócio ele tem como premissa negócio. E negócio significa gerar divisas, receitas. Sim. Então, a qualidade é importante? A segurança é importante? O meio ambiente é importante? Mas ele nunca vai estar à frente de vender e produzir. Jamais. Jamais. No papel então, tá. Quando a gente chegou, para concluir, né? Quando a gente chegou na indústria e começou a apresentar essas ferramentas, o primeiro viés que se pensava, e aí se envolvia muita área, por exemplo, a gente vai falar de permissão de trabalho eletrônica. Todo mundo chama a área de manutenção e de utilidades para participar do treinamento. Tipo assim, é que esses caras aí vão pagar. É desse centro de custo que vai sair. Porque esses caras querem o quê? Produtividade. Entendeu? Mas aí quando você diz, ok, então eu tenho um viés que é produzir uma ferramenta que, entre outras coisas, essa ferramenta, ela traz ao cliente ganho de produtividade, que é o que ele buscou num primeiro momento, ele busca ganho de produtividade, mas eu não posso esquecer dos conceitos de safety. E aí que está o que é interessante hoje, que nós estamos fazendo um trabalho, eu e a Silvia, que é muito mais de inteligência. Sabe o que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que redesenhar 90% das permissões de trabalho que existe na indústria. Sério? 90%. Por quê? Porque você começa a não ter inteligência na ferramenta.
O que é não ter inteligência na ferramenta? O cara faz assim, uma pergunta para o sistema, para o Não dá tablet. base de dados para o sistema. Exato. Eu pergunto assim para o tablet. Os envolvidos nessa atividade de espaço confinado possuem capacitação? Ora, por que eu estou perguntando isso se a ferramenta já controla a capacitação e não deixa ele entrar se ele não tiver capacitação? Então, essa pergunta Aí pergunta assim, o funcionário está com o ASO dentro da validade? O sistema controla a ASO. Então você pega um monte de... 90% das permissões de trabalho, que elas são o quê? Um monte de documento que ao passar do tempo foi tendo ação trabalhista, acidente, foram colocando perguntas, colocando informação, mas que vira aquele negócio horrível de preencher, cansativo, pura formalidade. Então a gente pega essa ferramenta e está tendo que dar a gente não vende isso, né? A gente está vendendo a parte agora. Né? Olha, antes de eu implantar a ferramenta digital, vamos fazer uma análise crítica do que você tem de ferramentas e torná-la digital, para você não simplesmente transformar, e aí você vira um paperless, né? Um no paper. Você transforma uma planilha de 1000 perguntas em 1000 perguntas no tablet, mas você não traz produtividade nenhuma. Então a gente começa a dar inteligência para a ferramenta e não perguntar coisas que o sistema controla. Por que eu vou perguntar se os parâmetros atmosféricos estão dentro do limite se o sistema não aceita eu lançar um parâmetro atmosférico? A nossa ferramenta não permite que você lance um oxigênio fora do padrão, um H2S. A nossa ferramenta está possibilitando conexão via Bluetooth entre o detector de gás e o sistema, de forma que o valor que dá no detector de gás já automaticamente libera ou não APT no tablet. Entendi. Então tem muita tecnologia aí e a gente tem que usá-la a favor e não transformar simplesmente checklist em papel em tablet. Do que eu entendi aqui, só libera se tiver em condição de liberar, senão vai ficar em aberto lá a permissão. Entendi, desculpa. Só vai liberar se tiver condição. Se tiver 17% de oxigênio, por exemplo, ela não libera, vai ficar em aberto a permissão, até dar um jeito. Não libera. Não libera. Perfeito. Não libera. Por exemplo, as nossas permissões hoje, exato, as nossas permissões hoje, ela requer uma foto da área, uma foto de início e uma foto de encerramento da PT. Para quê? Para garantir que o cara não fez da sala. Sim. Entendeu? Aí esse dia até foi engraçado. Semana passada alguém disse assim, viu? Mas olha só, olha quanta maluquice a gente vê na nossa área. Peraí, o cara disse assim. Tem a foto do espaço confinado do computador, ele queria fazer do computador, é isso? Não, pior. Determina sempre, olha só que interessante, nessa unidade, nessa empresa, que a gerência industrial tenha que fazer parte de uma PT e assinar uma PT. Ora, um gerente industrial, com o tanto de atribuição que ele tem que sair da sala dele e tem que assinar um determinado tipo de PT. Não sustenta isso, né? Você entendeu? Aí eu disse assim, mas por que isso? É porque é uma exigência normativa. Da onde? Não, da normativa não, desculpa, é uma exigência da matriz. Então você começa a criar elefante branco que você não consegue gerir depois. Aí sabe qual é engraçado? O cara disse assim, tá, mas eu quero garantir que o gerente foi na área para assinar a PT. Eu não quero que ele assina da sala. Tá na cabeça do cara. Isso aí já tá na cabeça eu falei, olha, só se você tiver um GPS e um georreferenciamento. Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente tem uma solução que é uma fotografia ou a leitura do QR Code da área, do setor onde vai rolar a PT, já para garantir que a turma foi lá. Uhum. Já é alguma coisa. Né? Mas envolver um gerente numa assinatura de PT, qual é o conhecimento e entendimento que um gerente de indústria tem de uma permissão? A não ser que ele venha da área de segurança e virou gerente industrial, o que raramente acontece. Ou seja, esse cara não tem conhecimento técnico para assinar PT. É pura burocracia que não leva a nada, é só perda de tempo. E aí você tem o que a gente tem em alguns clientes, que é 4 horas para começar uma PT. Você imagina numa indústria química, com periculosidade? Sai caro isso aí. Caríssimo. Sai caro, caríssimo. Às vezes tem aluguel de equipamento. Tem inúmeras coisas que estão envolvidas ali. Tem o lucro cessante, a área está parada e um monte de coisa. É caro, é caro. Você entendeu? E nessa pegada do custo, eu estava conversando hoje numa indústria química com um colega da manutenção. Ele falou que nessa pegada do 4.0, rastreabilidade, uma série de coisas, diz que o foco é a confiabilidade hoje. Eles têm trabalhado no foco de confiabilidade, de garantir que... Aí eu falei assim, mas
se hoje vocês trabalham muito, né? Ele falou, hoje estamos muito trabalhando na correção, tá? E não na prevenção e uma série de coisas. Então eles vão ter que correr para corrigir um monte de coisa, para vir prevenindo depois, para depois manter a rastreabilidade. Ou seja, você tem quase uma coberta curta e isso tem que estar documentado de alguma forma, isso tem que ter uma sequência lógica, porque se Exato. formar tudo em papel, não esquece. Uma válvula lá, você esquece. Se não tiver Exato. sistematizado, já era. Vai ficar 30 anos lá, ninguém vai lembrar dela. Exatamente. Até tem o Wilton aí está colocando, né, que um gerente, o responsável pela unidade, ele tem que saber o que está acontecendo na unidade dele. Concordo plenamente. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, né, essa minha vivência nesses últimos anos aí? Uhum. Clebão, tem cara que é fantástico, que é melhor que sistema, que o cara olha para a válvula, ele sabe o nome, número de série, um monte de coisa. Tem uns caras antigos aí que, rapaz, é fantástico, é até engraçado, é interessante. Ninguém conhece mais da operação do que quem faz ela 8 horas por dia. Exato. Né? E quando eu digo de um gerente assinar PT, não é a gente tem várias formas dentro da nossa ferramenta dele tomar conhecimento do serviço sem ele necessariamente tem que ser uma pessoa envolvida na assinatura de uma permissão de trabalho. Uhum. Esse é o ponto que nós estamos discutindo aqui. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. Tá bom? Mas então, as ferramentas têm esse viés, né? Essa linha de raciocínio. É igual a permissão de trabalho. Vou fazer uma pergunta para vocês, né, que é uma das ferramentas que a gente tem. Toda vez que eu tenho um abandono do site, um abandono geral da fábrica, como que eu sei quem saiu e quem ficou? Aí, como que eu provo para a auditoria que, né, se tiver um toque de alarme, eu sei que todo mundo abandonou o prédio, sem eu fazer uma varredura no local, né, sem fazer uma busca e remoção. Como é que eu sei que todo mundo saiu do prédio? Como se controla isso hoje? Não sei. Como que você controla? Você entendeu? Então a gente tem a ferramenta nossa do plano de atendimento à emergência, ela tem uma parte que é o plano de abandono de área, onde nós estamos desenvolvendo uma parceria agora com 2 grandes empresas, que a gente está fazendo o controle via RFID e a gente sabe, não sei aonde o cara ficou, mas eu sei quem saiu, em que ponto de encontro está e quem não está em nenhum ponto de encontro nesse momento. Agora, e se for no caso, tá? A gente já chegou a discutir em outro momento, mas, por exemplo, do shelter in place, que é o abrigo no local. Quando é substância química, ao invés de fazer o abandono, você põe o pessoal no local. Daria para aplicar isso aí de alguma forma dentro dessa ferramenta, quando aplicável para o tipo de indústria e tudo? Exatamente. A gente tem várias ferramentas desse tipo de gestão hoje, né? Nós temos ferramenta... nós temos RFID. O que mais. Você pega o seu crachá, né? O que é o seu crachá? Um badge. O badge. Né? O badge é um RFID. Né? Desde esse que você entra na loja para não roubar roupa, que você vê colado na roupa, até esse que o vigilante faz leitura no poste para passar por aqui. Isso é uma leitura de RFID. Não é um leitor muito inteligente, mas é um leitor que pode me dar uma referência de, passou por aqui ou não passou por aqui? Quem passou por aqui? Então eu sei que esse funcionário entrou na portaria. E ele está dentro da fábrica. Se ele sair da empresa, eu sei que ele saiu. Tá? Se ele entrou, não saiu, e nenhum dos 5 ou 10 pontos de encontro, que eu tenho o leitor e que ele pega um raio de 10 metros, esse cara está, eu sei que ele está na fábrica, mas não está em nenhum dos pontos. Então, no seu caso, se você tem um ponto fixo, um local onde se pode pôr um leitor, seja um shelter in place, por exemplo, lá na entrada dele, pronto. Você vai saber quem entrou dentro dele e quem está fora dele. Isso é bom. Agora, eu quero saber aonde o funcionário está na empresa, lá dentro do setor agora, qual setor que ele está. Aí a gente já barra no LGPD, Tá. Né? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Aí já tem um controle que eu não posso. Então não é isso. Eu não sei onde esse funcionário está nesse momento trabalhando, mas eu sei que ele não foi para nenhum ponto de encontro. Então eu tenho que fazer uma busca e eu vou partir pela busca, obviamente, na área dele. Tá, você tem uma limitação na busca para não tirar a liberdade do cara também, né? Exatamente. Cara, legal isso aí de você colocar no shelter. Ó, o Pierre. Um abraço, irmão. Espero que esteja tudo bem com a família. De colocar isso aí no shelter in place. Porque o que acontece em planta química hoje, tá? Vazou produto químico tóxico, vai todo mundo, faz o shelter in place e depois, em geral, o que se faz em simulados, você anda por aí e vê quem está fora, se não está... faz busca. Sai buscando. Sempre você encontra alguém, pode ser alguém que não ouviu, alguém que ouviu, o cara, sei lá,
Existem diversos. O cara está descendo da coluna, demora um tanto para descer e tudo mais. Eu acho que isso aí facilita. E até para a situação de emergência também, dá para saber determinados setores, se o pessoal está lá, não está. Dá para separar por turno, esse tipo de coisa. É o badge do cara, né? Exatamente. Controla tudo. Exatamente. Eu tenho como ver várias coisas, né, dentro dessa linha de raciocínio. Inclusive, eu posso, de posse de um tablet, estar com o meu sistema de comando de incidentes e gerir o meu sistema de comando de incidentes na hora. Eu posso saber que brigadista tem, olha só, que brigadista tem perfil de capacitação para determinada área. Então, se eu vou dizer assim, eu vou pegar o preto agora e colocar no grupo de primeiros socorros, ele vai dizer, opa, o preto está com treinamento de primeiros socorros vencido ou ele não tem treinamento de primeiros socorros. Então, as opções que você tem são essas, menos o preto, porque ele é especialista em corda. Entendi. Dá para você... Agora é o seguinte, pensando de novo no Shelter in Place, está aqui martelando na minha cabeça, pensando no... se você tem o Shelter in Place já, os centros de encontro, tá? Vamos chamar de centro de encontro, não de ponto de encontro. Você já tem ele referenciado, quais são e tudo mais. Você vai ter volume, você vai ter tipo de vedação e uma série, todo pré-requisito você vai cumprir ali para que ele seja um ponto de encontro. Você tem, por exemplo, a parte do sistema que é de inspeção. Então, isso aí você pode fazer inspeção no seu local, no centro de encontro. Eu pensei no seguinte. Um centro de encontro ele tem um volume de ar. E dependendo a quantidade de pessoas, tem uma equação de quanto é que a pessoa vai respirar ou não. Você tem que pensar que aquilo está vedado. Então, tem um teor de vedação ali. Teria, por exemplo, como fechou a porta, deu emergência, tem um sistema que fala assim, a porta está fechada, você tem 90 minutos de ar pela quantidade de pessoas, você tem 60... Olha que interessante, hein? De repente, para esse centro de encontro, na quantidade de pessoas que está, tem a capacidade para ele ter para 2 horas de duração de um centro de encontro para 30 pessoas. Então, você tem 85 pessoas lá, porque era uma parada. Quanto tempo você tem? Ele é alerta, não é? Acho que é interessante. De repente, tá? Quando a gente fala de tecnologia, nós temos 2 barreiras sempre, né? Preço e prazo. Só essas 2 barreiras. Há 5 anos, a gente começou a mexer com isso há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, nós jamais poderíamos rodar. Hoje, a Daniela está aqui assistindo a live. Daniela é um dos nossos clientes, que é da Mercedes. Nós temos um banco lá de 5.000 pessoas que podem participar de PT, de funcionários, etc. Um banco gigantesco de terceiros e funcionários diretos. Eu jamais poderia imaginar, no meu tablet ou no meu celular, trazer um banco de pessoas tão gigante e esse banco cruzando, se esse cara está com ASO em dia, com capacitação em dia, todas essas coisas para assinar uma PT. Hoje isso é possível. Quando eu lancei a primeira PT eletrônica nossa em 2010, hoje ela não roda, ela é uma carroça. Então, em 5 anos, nós tivemos 3 evoluções de ferramentas, né? 3 evoluções de ferramentas na construção da PRPT, que não é a primeira ferramenta. Então é tecnologia, que nem... Porque onde eu quero chegar com isso? Não compensa você desenvolver tecnologia dentro da sua empresa. Não é o seu negócio. Qual é o negócio? O negócio da Ródia. É químico. Qual é o negócio da 3M? Entendeu? Eles desenvolvem. E o que eles não é negócio, eles tratam de buscar quem é especialista no negócio, ou quem tem conhecimento no negócio. Então, essas tecnologias, exato, elas passam por constante evolução e a gente tem que estar conectado. Então, o que hoje eu estou falando para você, que pode ser que daqui 5 anos mude tudo. Por exemplo, se eu falar para você que daqui a um tempo nós não vamos ter mais aplicativos, você acredita? Aí você fala, caramba, Clebão, você não estava sabendo nem estar no Instagram agora há pouco, e agora você está falando que não vai ter mais aplicativo? Não, nós hoje estamos caminhando para trabalhar com PWAs. O que são PWA? Quando você usa um aplicativo do Starbucks, quando você usa um aplicativo, vários, de jornais, etc., são PWAs, que são aplicativos que são visualizados no seu celular ou tablet como um aplicativo, mas que ele funciona como uma página web responsiva. Por que isso, né? Por que isso está caminhando
Por que que isso está caminhando nessa linha de raciocínio? Está caminhando porque nós vamos ter plantas 4.0 em muito pouco tempo. Sim. Se eu falar para você quem é referência em tecnologia no mundo hoje, para mim, a Alemanha. Tá. Para mim, a Alemanha. De tudo. Já tem De planta tecnologia de um modo remota, geral. né? Já De uma tecnologia de um modo geral. Se a gente falar da Alemanha, nós estamos falando de algo de 15% de indústria 4.0. Alemanha. Então, quando a gente vem para o Brasil, a gente está falando de algo de 3,5% a 4% de indústrias que começam a caminhar para o 4.0. Ou seja, a gente tem um mundo pela frente para desbravar. Entendeu? Um mundo pela frente. Então, o que a gente está falando de tecnologia hoje não é, com certeza, o que nós vamos ter daqui 4 ou 5 anos. É muito mais rápido. Não é igual a atualização de NR. Né? É muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais. Tá? Esse lance da tecnologia é exponencial. Outro dia eu estava... Foi até uma sacada assim que eu tive, foi quase sem querer. Eu vi um cabide, tá? É bem antigo da minha mãe. E, Clebão, era um cabide feito à mão. Ele tem umas travas assim, ele para a roupa assim no meio do cabide. Ele é todo trabalhado, tá? E logo olhei o cabide ao lado, ele já é injetado, né? Ele é um polímero, ele é injetado. E logo você pensa, quanto tempo de trabalho é para fazer um cabide antigo, aquele de pegar todo de madeira, invernizar e fazer. Daqui a pouco você tem o cabide injetado e, assim, qual que é a próxima categoria de produto, né? É o info. Não tem como. É onde você continua naquelas variáveis. Tem o tempo de fazer, você faz muito em pouco tempo, você aumenta a produção, não tem limite, não tem escala e velocidade, né? Velocidade. Então, cara, olhando o cabide, eu falei assim, caraca, realmente é uma ilustração diária do info, né? Porque não tem para onde correr mais, tá bom? Eu percebo isso, tá? Nas movimentações aqui do Daytech, por exemplo, tá? Eu achava que talvez fosse um pouco mais devagar, tá? Ou que não fosse ter a adesão que tem, esse tipo de coisa. Pô, essas coisas de... Porque eu mesmo tinha preconceito com esse tipo de coisa na internet. Eu tinha preconceito com o e-learning. De repente eu estava lá, gravando aula de Química do Fogo para colocar no YouTube lá, para criar o canal. Só que isso aconteceu já há um ano, né? Mas nos últimos 4 meses eu percebi que teve uma movimentação muito grande. Até a forma de pensar mesmo, né? O tipo de serviço que nós vamos começar a oferecer a partir de então. Você já está aí faz 10 anos nisso, né? Você é o cara que chegou nesse momento, você chegou preparado, você chegou para resolver. Isso é ótimo, tá? Mas o que eu tenho, o que me deixa realmente inquieto em relação à indústria é exatamente essas soluções aí que você tem entregado, viu, Clebão? Vai aumentar? Não vai? Tem projeto? Qual que é o próximo passo? Não, os projetos, na verdade, eles não param, né? Nós estamos numa linha de Software as Service, né, o SaaS, mas com um olhar de software house. O que é o software house? É aquilo que é modelado, né, para o cliente, ou que dá para modelar algo para o cliente. Então, eu até tenho me policiado com esse termo, né? Mas você imagina que você pode pegar uma permissão de trabalho e colocar na ferramenta digital, colocar cores, colocar logotipo, pôr as suas perguntas. Então ele permite muita modelação. Modelar principalmente os grupos de assinatura, que é o nosso maior desafio dentro da ferramenta hoje, né? O maior desafio nosso é esse. É você poder automaticamente, numa capacitação, dizer assim, por exemplo, eu tenho uma permissão de trabalho agora que é de altura e espaço confinado, e fulano de tal pode entrar numa PT de altura, mas não pode na de espaço confinado. O outro pode na de espaço confinado, não pode na altura. Isso do ponto de vista de código e sistema é muito difícil de fazer, e nós conseguimos fazer. Então essas amarrações, onde eu tenho que olhar capacitação, eu tenho que olhar ASO, se essa qualificação, que tipo de PT ele tem qualificação para ele entrar. Então, é uma amarração que, do ponto de vista de código, é muito difícil de fazer. E nós fizemos, e ser leve, né? Porque você imagina que eu estou fazendo uma aplicação, né, que é para ir para campo, que é para trabalhar offline. Você imagina hoje que a gente tem ferramenta que eu vou no meio da roça de cana-de-açúcar, entrego o EPI o dia inteiro, offline,
E no final da tarde, todas as fichas de EPI assinadas caem na minha ferramenta digital, totalmente assinada. Todo banco de estoque é alimentado e subtraído que se entregou na roça, mas eu entreguei EPI com um cara, uma pessoa da operação, do agronegócio. Eu não estou aqui menosprezando, porque o agronegócio é o que sustenta esse país, mas o cara que está lá com a mão suja de terra, que trabalhou no campo, ele assinou num tablet e no final do dia isso é guardado. Se daqui 10 anos eu precisar da ficha de EPI dele, tá ali. É só buscar pelo nome, é só buscar pelo setor, pela área, né? É igual o PT. Eu falo assim, ó, vamos ter uma ação trabalhista amanhã, né? Nós vamos ter uma ação trabalhista aí amanhã, e essa ação trabalhista é de um caso do senhor José da Silva, lá de 4 anos atrás, que teve um acidente durante a operação de uma permissão de trabalho. Busca a PT dele. Tá. Aí você pega a gente tem cliente hoje que tem operação de 8.000 PTs mês numa unidade. Aí você imagina onde é guardado aquele monte de formulário de PT para você buscar do seu José da Silva de 4 anos atrás. Ninguém acha. Não acho. Ninguém acha. E aí no sistema não, eu vou lá e falo José da Silva. Pronto, tá todas as PT do José da Silva. Não, eu quero do José da Silva, mas só de espaço confinado. Tá lá, todas as PT do José da Silva de espaço confinado. Tá. Exatamente. Então, ferramentas servem para isso, para facilitar. Gestão a um clique, né? E o que nós fizemos, eu sempre brinco nas minhas apresentações comerciais, nós não somos uma empresa de TI. Nós somos uma empresa de DNA de safety. O que nós fizemos é encontrar uns malucos, né? Eu brinco todo dia quando eu falo disso aí, né? Eu falo assim, ó, se eu pegasse os caras que desenvolvem para mim e levasse na indústria, eu não ia fechar um negócio. Não ia. Porque os caras iam querer chegar de croque, né? De crocs, camiseta cavada, né? Chinelo. Hoje eu vou chegar meio-dia, só que também vai até meia-noite trabalhando. Aí, veja como mudou, né? Eu lido com esses caras hoje, eu fico olhando e falo, meu Deus, esse menino aí, será que ele não tomou banho ontem? Né? Você olha eu fico com a barba, tudo preocupado se a barba tá bem feita, parada. Você olha o bicho, tá parecendo um monstro assim, né? Mas é o cara que senta ali, olha aquele negócio e desenvolve aquilo do ponto de vista de código. O cara é bom. Você entendeu? Então é quebra de paradigma até para mim. Né? Eu falo, ó, beleza, você fica aí sentado, mas você não vai aparecer nas lives, você não vai aparecer nas reuniões de Skype. Olha como você tá vestido pra live, tá de, ó, eu aprendi com você, tô de gola polo, tô elegante. Aí você... Exato. Mas é engraçado, duro que é verdade mesmo, né, Clebão? Exato. É outra realidade, não sei se você lembra, uma vez que nós fomos, é aqui perto de casa agora, né? Uma vez que nós fomos na CIT, se eu não me engano, e nós ficamos esperando lá e tinha um videogame, a gente não sabia nem ligar o videogame, ficamos lá conversando, tomar um café. Porra, mas você não teve... A gente não sabia ligar o videogame, pô. Trabalha com safety, um monte de coisa, mas assim, e aí, né? Não é da tecnologia, é diferente. Ó, se isso vale, a Silvia tá assistindo a live, eu nem sei fazer live pelo Facebook, pelo WhatsApp. Aí. Não, tava apanhando agora há pouco, entrei na live, mas não é dessa tecnologia que nós estamos falando, né? Deixa eu só concluir o raciocínio do espaço confinado, né? Que eu estava falando, a gente começou também. Olha só que interessante, né? O Chagas está aí na live, né? Quantas vezes a gente pensou que ia chegar na borda de um tanque, ler o QR Code e eu ter toda a análise de risco do meu espaço confinado na borda do tanque? Quantas vezes eu pensei que eu ia chegar na minha linha de vida, no meu ponto de ancoragem, e ler o meu QR Code e ter a minha inspeção da linha de vida na tela para eu fazer novamente, ou eu ter acesso à última inspeção, quem fez, o resultado, etc. Então, ferramentas como essa servem para facilitar a nossa vida de safety, né? Você imagina antigamente que eu ia fazer inspeção de extintor, de hidrante, de alarme, de bomba, de kit de primeiros socorros, e eu ficava com aquelas malditas planilhas de Excel, né? E apesar, eu já sempre digo, não sou entidade filantrópica, nosso negócio visa dinheiro, mas é fantástico quando você vê numa operação que um bombeiro reduziu 4, 5, 6 dias no mês desse cara, que era dedicado a gerir planilhas de Excel. Entendeu? Gerir planilhas de Excel. Então essas ferramentas têm esse viés. É com essa linha de raciocínio que a gente oferece. Num primeiro momento, quando você olha uma ferramenta dessa, parece que você está ofertando o quê? Você está ofertando puramente redução de tempo. Mas que no fundo não é redução de tempo.
No fundo, a gente está ofertando tecnologia embarcada que vai fazer com que você caminhe para a segurança do futuro. E a segurança do futuro é isso. Você lembra quando a gente falava, né, em tecnologia, tá? Que a gente falava que técnico de segurança era o indefectível rei da prancheta, né? Que ficava o dia inteiro dentro da área industrial, ou chamando a atenção dos outros para o uso de EPI, né? Ou chamando a atenção... Não era isso? Essa era a... Então, assim, hoje, nós como profissionais de segurança, ou nós nos acertamos, né? Nós nos alinhamos em ter uma linha e um viés, onde a gente vai cada vez menos cuidar daquilo que é responsabilidade de cada um, né? E fazer acontecer, ok? Ou a gente está fora do mercado. Sim. Ou o mercado vai nos engolir, porque qual é o Tech Segurança que você conhece dos amigos nossos que a gente tem, que é instrutor lá no Texas, que mora nos Estados Unidos e é Tech Segurança nos Estados Unidos? Tá. Que amigo você tem da Europa que é técnico de segurança na Alemanha, na França? Não tem nem. Que profissão é essa? Isso não existe lá. Existe higienista, existe profissional de emergência, mas não existe técnico para ficar atrás de prancheta o dia inteiro andando pelo campo. Isso quem tem que fazer é tecnologia, é ferramenta, é gestão, é pessoas. Essa é a linha de raciocínio. Bom, agora para matar a pau, para cachapar o negócio. Em algum lugar que você implementou a ferramenta, as métricas, o quanto que as métricas foram favoráveis, né, ao incremento da segurança? Você tem essa métrica aí? Implantei determinado... Diz aí. Eu tenho essa métrica não de valores, porque eu não tenho acesso a níveis salariais, então eu não consigo dizer para você quanto de dinheiro a gente pôde economizar, mas de tempo, primeiramente. Tempo e acidente, você teria acidente? A ferramenta de inspeção, que é o Inspect, a ferramenta de inspeção, ela traz um ganho de produtividade na ordem de 40% nos 6 primeiros meses, em termos de produtividade. Ok? Não tem muita diferença de você fazer um checklist num tablet e fazer numa planilha. A diferença é o ciclo PDCA de uma inspeção, né? Que é o inspecionar e tratar uma não conformidade. É aí que a ferramenta te traz o ganho. Né? Perfeito? É aí que a ferramenta te traz o ganho. Alguém perguntou agora há pouco, Preto, aqui atrás, sobre assinatura. Deixa eu ver quem foi. Sobre como que assina, né? É o Gabriel de Franco. Aí, como faz para pegar a assinatura dos envolvidos? Gabriel, hoje, do ponto de vista jurídico, a nossa ferramenta, você tem duas opções. Ou assinatura na tela, perfeito? Ou biometria, a qual eu não recomendo. Vamos lá, é um produto nosso, mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque biometria, a gente tem vários problemas. Com sujidade, com idade, né? Você pega uma pessoa idosa que ela vai no banco, ela tem que ter o cartão porque ela não consegue ler, ela perde, né, essa sensibilidade com o tempo. Então tem vários. Hoje o que nós mais usamos é a assinatura na tela do tablet. É uma pena que eu não consigo aqui compartilhar uma tela para mostrar, mas a qualidade da assinatura é exatamente igual a assinar num papel. E aí você pergunta, e o valor legal disso? E aí eu te pergunto, o RG é assinado de que jeito? A CNH é assinada de que jeito? Então, o governo hoje é totalmente conectado com esse tipo de tecnologia e permite, né? Perfeito. Então a gente tem, tanto que os nossos clientes são grandes multinacionais, e todas elas têm um aval do jurídico para uso da assinatura na tela. Você pode limpar, pode pedir para ele fazer de novo quantas vezes for necessário. Tá? Perfeito? Então, desse ponto de vista, a gente faz essa gestão. Além de leitura do QR Code, além de fotografia da área, um monte de coisas, né, que eu consigo gerir e garantir que você, no mínimo, foi na área para fazer a PT. Cara, esse negócio de PT da sala... Imensa. Tem uma rastreabilidade imensa aí. Não dá nem para fugir, né, Clebão? Se fizer o que tem que fazer... Exato. A gente está falando de inspeção, né? Eu consigo entrar no meu sistema hoje e rastrear o meu bombeiro e saber quais as inspeções que ele fez no dia, que hora que ele passou no extintor tal, que hora que ele passou... Olha só, o Lincoln está aí ainda. Disso. O Lincoln está aí ouvindo isso ainda? Se o Lincoln estiver ouvindo... Isso aqui, essa ferramenta eu criei para te pegar. Entendeu? É uma pena que você saiu da Work antes. Isso foi criado pensando na sacanagem que você fazia quando você falava que inspecionou um monte de coisa, mas não inspecionava. Eu não acredito. Né? Pergunte pro Caian. O Caian tá na live aí. Caian vai fazer a inspeção de torre eólica hoje. A hora que dá 3 horas, antigamente, eles sincronizavam o tablet lá do hotel e falava que ficou até 8 da noite para... Ia para a piscina. Hoje não tem mais jeito, porque eu sei a hora que o cara inspecionou
E sei a hora que o cara sincronizou. Ainda bem que nós saímos da work na hora certa, viu? Você entendeu? Imagina eu chegar e perguntar, e aí, quantas inspeções você fez hoje? Né? Perguntar pro Lincoln, ele ia falar com aquela cara dele. Ixi, hoje foi difícil, o dia foi duro. A primeira resposta é, o quê? Exatamente. Aí a sua resposta é qual? Lá na work a gente tinha a seguinte regra, né? Quando você faz uma pergunta, o cara fala, o quê? Oi? Oi? É que ele já sabe que deu ruim, né? O Pierre tá respondendo ruim. Exato. Porque ele já não sabe o que vai responder. Você já pegou ele no contrapé. Então, essas ferramentas foram criadas para isso. A gente ajudou nisso, então. Mas você imagina, como eu estou dizendo, vou dar um exemplo de um cliente que me permite citar o nome deles, é a Vilares. A Vilares tem 2.000 equipamentos sendo inspecionados com a nossa ferramenta. A Siemens, que o Caian, inclusive, está aí, que nos permite usar o nome também, tem quase 50.000 equipamentos hoje dentro da nossa ferramenta. Nossa. Hoje a ferramenta está num nível de inspeção de algo de 120.000 inspeções mês, falando da ferramenta de inspeção. Tá. Imagina a gestão disso, o banco de dados, a segurança, o cybersecurity que a gente tem disso. Né? Hoje os nossos clouds são Amazon, né? Então a gente armazena em São Paulo, no Amazon DC3, com backup lá em Minas Gerais, lá com o Sérgio, no Amazon de Minas Gerais, com load balance lá, e com backup lá na Azure, na Microsoft nos Estados Unidos. Ok? Justamente por quê? Por garantia, por segurança. Se digital não fosse seguro, você não tinha bancos trabalhando online. Perfeito? Walker. E aí, Walker, tudo bem? Esse é um dos caras que a gente aprendeu bastante com ele, tá aí. Ele é o grande mestre. Ele tá me devendo uma live, Clebão. Ele tá me enrolando, cansado de ser iludido. Ele é estrela, ele é difícil. Ele é difícil. Fica mais por aí, pro mundo, do que aqui. Ainda bem que você me ilude pouco, né, Clebão? Exatamente. Mas essas ferramentas têm esse viés, tá? Nós também estamos com saudade, precisamos fazer uma cachoeira de novo. Eu só queria, para a parte de espaço confinado, dizer que a ferramenta, além dessa gestão, a ferramenta propicia toda essa gestão das capacitações, exames médicos, etc. Né? Mas o ponto-chave aqui é a gestão a médio e longo prazo dos espaços. Isso não tem igual. Cara, o PR perguntou um negócio legal. Ele falou aqui, ó. Pessoa que não tem muita habilidade com informática, esse tipo de coisa. Qual é a dificuldade na sua ferramenta? Isso é uma pergunta boa. O Pierre, é mais fácil do que fazer live pelo Instagram. O Pierre, o cara, ele não sabe fazer live, mano. Ele desenvolveu tudo isso, então qualquer um usa. Eu vou responder para você, Pierre. É o seguinte, hoje nós temos um time de desenvolvimento, de dev, só desenvolvendo de 8 pessoas. Tá? E dentre essas 8 pessoas, nós temos 2 caras que é exclusivo para cuidar de UX, que a gente chama de User Experience, né? Que é justamente o front. Né? O WhatsApp é fácil de usar? Muito simples. Né? As ferramentas têm que ser interativas, justamente para a gente pegar o nível operacional e ele saber responder o que está se perguntando. Então elas são desenhadas para ser objetiva. Agora, o ponto de vista de código e amarração e o resultado que ela dá, aí é gigante, é gigantesco. Agora, para o usuário tem que ser simples. Tem que ser simples, tem que ser objetivo. Né? Por mais que, às vezes, as pessoas tentam fazer ferramentas ficarem complexas. Porque a gente fala que a nossa ferramenta, por exemplo, de permissão de trabalho é muito simples e objetiva. Certo? Mas eu posso criar NPTs com N checklist, né? Porque se você olhar a nossa permissão hoje, Preto, ela faz assim. Uma PT geral, por exemplo, falando de permissão, puxa uma subnível 1, que nós chamamos PT de altura, espaço confinado, trabalho a quente. Mas uma PT de altura, que é subnível 1, pode chamar um checklist de PTA, de escada, de andaime. Então, um negócio que pode ser pequeno, ao mesmo tempo, ele pode ser gigante. Legal. Né? Beleza? Português, né, Clebão? Exatamente. As ferramentas todas em 3 línguas, tá bom? Assim, hoje nós temos gestão de EPS, que nós estamos modelando em Inspect até o final do ano. Né? Nós temos alguns clientes com necessidade de América Latina, então 2 deles grandes já temos interesse em América Latina, por isso a gente está modelando. Hoje nós temos só gestão de EPS e o Integra que opera em 3 línguas. Então é fantástico, né? O Integra, por exemplo, ele faz integração de vídeo. Sabe aquele vídeo chato que você tem que assistir na portaria de toda a empresa?
de visitante, Sei. fora o da integração, você faz ele totalmente e-learning. Show, Né? tá bom. E eu chego na portaria, o sistema sabe quem eu sou, ele já avisa o meu visitado que eu cheguei, entendeu? Ele só não faz catraca, o controle de acesso. Clebão, nós temos 20 segundos aqui, vai terminar o nosso tempo. Nós temos... Ok. Velho, obrigado, viu? Obrigado. Agradeço você. Cara, sempre é um prazer imenso estar falando com você. Depois eu te ligo, a gente troca mais ideia. Mas tá certo. Cara,